Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o nosso canal Transcendência. E o vídeo de hoje nós vamos bater um papo sobre algumas questões que preocupam muito as pessoas hoje em dia, né? Então, hoje em dia há todo um cuidado, uma preocupação em relação a o que se chama de ostentar, né? Ostentação. Existem aí muitas piadas, muitos memes sobre coisa de rico, coisa de pobre. Tem aquela questão do quanto custa o outfit, a questão de qual marca você usa, qual roupa você veste, se você tem estilo ou se não tem. Enfim, há aí uma série de coisas, né? Essas piadinhas de isso é coisa de pobre, isso é coisa de rico. Enfim, existe uma série de preocupações em relação a isso e muitas vezes nós vemos aí em diversos meios, né, uma certa infiltração dessas preocupações. As pessoas se preocupam com isso, se preocupam com a impressão que vão passar, né, e é difícil você achar alguma coisa, alguma referência direta, ou algum ensinamento direto a como pessoas ligadas ao pensamento tradicional, como pessoas ligadas ao pensamento metafísico ou às tradições, como elas devem lidar com isso, do modo como isso é apresentado no mundo de hoje. Então hoje nós vamos tentar esclarecer algumas coisas em relação a isso. E antes de começar o vídeo, como eu sempre faço, se você tiver interesse nas minhas mais recentes obras sobre maçonaria e maçonologia, os links estarão aqui na descrição deste vídeo. Você clica, entra lá na página da Hotmart e lá você poderá adquirir em e-book dois dos meus mais recentes trabalhos. Se você deseja este livro aqui, o curso elementar de maçonologia físico, então também na descrição deste vídeo estará o meu e-mail e você me manda um e-mail com seus dados, seu CEP, eu faço o cálculo do frete, envio para você os dados bancários, o valor do livro mais o valor do frete, você deposita, me avisa e eu envio para você o livro pelo correio. Caso você queira o livro autografado, basta que você me avise e eu envio para você, autografado em seu nome ou no nome de alguém que você queira presentear. E também lembrando que a nossa página precisa de apoio financeiro e também nós temos uma página no Apoia-se. Então, se você gosta do nosso canal, se você conhece o nosso trabalho, então não deixe, se você pode, não deixe de nos ajudar, de nos apoiar, porque todo canal precisa de apoio financeiro, especialmente canais como esse, que dependem de material de pesquisa e que também dependem de uma melhoria, né, nas transmissões, melhoria de equipamento e tudo mais. Então nos apoie, não se furte de nos apoiar se você tem essa possibilidade, se você acredita, se você gosta do nosso trabalho, ok? Então, dados esses recados, vamos aí ao nosso tema. Então, a gente estava falando da questão aí da ostentação, né, da preocupação que as pessoas têm com aparentarem ser ricas ou serem pobres, ou ter status social ou não ter, com a roupa que é usada, com a marca da roupa que é usada, se usa um tênis X ou Y, se usa um relógio X ou Y, se a camisa é de marca ou não, se a camisa é nova ou se é velha, né, como as pessoas vão olhar para você se você não estiver vestido de uma determinada moda, de um determinado modo ou numa determinada moda. Enfim, todas essas preocupações aí emergem, né, na cabeça das pessoas, né, na mente das pessoas desse mundo moderno, e de fato há inclusive uma certa padronização, né, social em relação a críticas que são feitas, né, em relação a pessoa é cafona, a pessoa é brega, a pessoa é pobre, a pessoa se veste de uma forma démodé, a pessoa se veste de uma forma inadequada.
ou a pessoa não usa uma determinada roupa, porque isso é uma roupa dos anos 90, porque isso é uma moda dos anos 80, porque isso está fora de moda, porque isso está dentro da moda, porque você tem que ir para o camarote, você tem que ser o tal do rei do camarote, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro e tudo mais, né? Então há aí toda uma pressão social nesse sentido, né? Acho que em um certo aspecto há até mais pressão social nesse sentido do que em outros sentidos, né? Então, claro que há pressão social para que as pessoas elas se enquadrem num determinado padrão de beleza, num determinado padrão físico, num determinado padrão estético, e enfim, há uma série de pressões sociais, né? Mas essa questão da pressão social por status financeiro, né, ou por capacidade de consumo, ou por consumir tais ou quais produtos, ou tais ou quais marcas, me parece que hoje em dia é até mais forte, né, do que essas outras pressões, porque o sujeito ele pode estar fora de um determinado padrão estético, físico, por exemplo, né, pode estar acima do peso, ou abaixo do peso, ou mais grosso ou mais fino do que as pessoas querem tecer como uma padronização social, mas se ele tiver condições para usar uma determinada roupa, para usar uma determinada marca, para usar uma determinada moda, né, um determinado modelo, ou usar um relógio, ou usar uma bolsa, ou usar um cinto, isso, aquilo, então essa questão física fica até um pouco relegada aí. Vocês podem ver aqui em São Paulo um lugar muito silencioso. Toda hora passa uma moto roncando, um avião voando, alguém batendo alguma coisa, algum vizinho degolando alguém na janela, largando a persiana. Bom, enfim. Então, tudo isso, né, todas essas cobranças sociais, elas acabam fazendo parte, né, das preocupações das pessoas, né? E aí essas preocupações, elas de fato modificam o modo como essas pessoas vivem as suas vidas, modificam o ritmo de vida das pessoas, né? As pessoas se cobram muito essa questão de ter sucesso financeiro, as pessoas se cobram muito a questão de ter condições para fazer frente a um determinado estilo de vida, né? As pessoas se cobram isso o tempo todo, né? E para uma pessoa que tenta viver de acordo com alguns padrões tradicionais ou dentro dos padrões de uma determinada tradição, isso pode ser bastante prejudicial, né? Porque isso consome tempo, isso consome esforço, isso consome dedicação. Então muitas vezes as pessoas vão trabalhar mais do que elas precisam, porque elas precisam, não porque elas precisam de fato de uma determinada quantidade de dinheiro para viverem as suas vidas com dignidade, mas elas precisam trabalhar mais porque elas precisam ter dinheiro para fazer frente a essas exigências sociais, né? Então ela precisa ter dinheiro para comprar uma determinada calça de uma determinada marca, ou um sapato de uma determinada marca ou de um determinado modelo. Elas precisam aparentar coisas na frente das outras pessoas, elas precisam atender essas demandas sociais, né? E muitas vezes, para atender essas demandas sociais, elas acabam dedicando muito mais tempo à produção de bens, né? E a produção de bens, que eu digo de bens financeiros, né? Elas acabam procurando por maior tempo produzir bens, produzir dinheiro, né? E acabam não tendo tempo para outras coisas, né? Não tendo tempo para estudos, para dedicação a práticas espirituais, para meditação, para reflexão, para contemplação, para dedicação ao seu mundo interior, para a contemplação de questões realmente importantes do ponto de vista espiritual e tudo mais, né? Então, quando nós
vivemos dentro de uma tradição, nós devemos pensar o seguinte, né? Uma das críticas que mais se faz, né, por exemplo, a uma pessoa que vive dentro de uma determinada disciplina espiritual, então a pessoa diz assim, esse aí é um sujeito alienado, um sujeito que vive no mundo da lua, que ele não liga para nada, não liga para nada no mundo. É como se o sujeito fosse assim um bobalhão, né? Um bobalhão, um sujeito que é facilmente enganado por qualquer um, né? Que vive com a cabeça no mundo da lua, que vive olhando as estrelas, que vive caçando borboleta, né? E que por isso não liga para nada, e como sendo um bobalhão que não liga para nada, por isso que ele é uma pessoa espiritualizada, né? Infelizmente as pessoas têm essa noção, né? Sendo que na verdade o que nós devemos pensar, né, é que como seguidores de uma tradição ou como pessoas de mentalidade tradicional, o que para nós é ser rico, né? O que é ter riqueza? As pessoas falam muito isso, coisa de pobre, coisa de rico. Então o que é ser pobre, o que é ser rico? Né? Ser rico é poder comprar coisas materiais? Também, né? E ser pobre é não ter ausência dessa potência para comprar coisas materiais? Também, né? Mas digamos que a riqueza das pessoas que seguem a tradição, ela é uma riqueza diferente dessa riqueza material. Então nós temos outras coisas, né, que são muito superiores a essas riquezas materiais. Nós temos a espiritualidade, nós temos as escrituras sagradas, nós temos um grande patrimônio de pensamentos, né, um grande patrimônio de doutrinas que precisam ser cuidadosamente estudadas, cuidadosamente contempladas, cuidadosamente praticadas. Então nós precisamos a questão, né? Nós precisamos desses bens materiais que as pessoas tanto valorizam, né? Para quem busca essas riquezas interiores, usar uma camisa mais nova ou menos nova, usar uma roupa de marca ou sem marca, usar um tênis mais simples ou mais caro, faz tanta diferença assim, né? Nós precisamos dessas coisas, nós precisamos das roupas do último tipo, nós precisamos de um enfim, sei lá, um tênis de uma marca X, nós precisamos de um cinto de uma marca Y, nós precisamos de um aparelho eletrônico tal, ou de um carro tal. Eu acho que não, né? Acho que nós temos outras coisas mais relevantes e mais importantes para cultivar e para chamar a nossa atenção do que essas questões tão comezinhas, tão fúteis, tão banais, né? Tão periféricas dentro da vida humana, né? Dentro do nosso estado humano de manifestação. E acho que a maior prova disso é justamente que há muita gente milionária, muita gente cheia de dinheiro, cheia de todas as facilidades possíveis e imagináveis, né, do ponto de vista material, e que são pessoas cuja vida é extremamente vazia, uma vida extremamente infeliz, né, que muitas vezes as leva até a atos como tentativas de suicídio ou a problemas de uma série de ordens aí, problemas psicológicos de uma série de ordens, né, justamente por conta dessa hipervalorização dessas questões materiais e dessa pobreza, né? Ou seja, pessoas com muito dinheiro pobres, né? Pobres de outros valores, pobres de outros pensamentos, pobres de outras riquezas, né? Riquezas essas que não são riquezas perecíveis como são as riquezas materiais. E é óbvio que o que eu estou falando aqui não eu não estou falando que ninguém precisa de dinheiro, que você pode, enfim, viver na miséria muito bem, não é nada disso, né? O que nós estamos falando aqui é o seguinte, que o dinheiro ele deve ser um instrumento, e é de fato um instrumento, muito útil para que você tenha
condições para cuidar da sua saúde, que você tenha condições para estudar as coisas que você deve estudar, porque os livros não custam barato, né? Para você aprender línguas também, às vezes você vai ter que investir um bom tempo, um bom dinheiro para conseguir aprender essas línguas. Você precisa se alimentar bem, você precisa morar num lugar que ofereça condições para você ficar tranquilinho, sossegado lá, né, tendo seu espaço para os seus estudos, para o seu autocultivo. Você precisa ter alimentos em quantidade suficiente e com nutrientes suficientes para manter o seu corpo saudável. Você precisa, obviamente, hoje em dia, ter uma boa assistência médica, você ter um bom convênio médico, é importante, é fundamental, né? Então tudo isso é muito importante dependendo do lugar onde você mora ou do tipo de trabalho que você desempenha, que você tenha um bom carro, que você tenha condições para ter, por exemplo, no caso, por exemplo, se você trabalha com elementos digitais como internet ou coisas do, você precisa ter o seu computador, você precisa ter os equipamentos necessários para você desenvolver o seu trabalho, né? Isso é óbvio. Mas o que nós estamos falando aqui é que essas coisas todas, elas são coisas auxiliares, né? Elas são coisas periféricas, elas são coisas que nos auxiliam. Elas não podem se tornar donas da nossa existência, né? Nós não podemos condicionar a nossa existência à obtenção de elementos materiais. As coisas materiais, elas são apoios, né? Elas são coisas úteis para que nós busquemos ou para que nós consigamos determinados objetivos, outros objetivos. Então, por exemplo, você não vai à farmácia comprar um remédio, porque você acha bonito o remédio, ou porque você acha bonitinha a cor do remédio, ou porque você acha que aquela cápsula tem um formato bonitinho, ou a caixa é colorida, etc, etc, etc. Você compra o remédio porque o remédio vai lhe auxiliar a ter um determinado resultado de saúde, a, enfim, melhorar uma função de um órgão que está ali naquele momento afetado, ou vai debelar uma infecção, ou vai auxiliá-lo a ter menos dor, ou vai cessar uma dor, um incômodo e tudo mais. Então, óbvio, aquilo ali é um auxiliar para um determinado fim, né? O fim é você ter a sua saúde retomada, né? A sua saúde controlada, e não pela coisa em si, né? Mas hoje parece que algumas pessoas acabam confundindo e elas acham que o grande objetivo é comprar coisas ou obter coisas, e a obtenção dessas coisas substitui todos os outros objetivos da nossa vida, né? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é exatamente essa, né? Que nós devemos encarar as coisas materiais como coisas necessárias, sim, como coisas úteis, como coisas boas, mas como coisas que são simples apoios, que são simples auxiliares, né, que são instrumentos para que nós consigamos outras coisas que são muito mais importantes, e que também nós devemos perceber a realidade dessas coisas, e percebendo a realidade dessas coisas, não nos importar tanto com essas bobagens comerciais do tipo qual é a marca disso, qual é o modelo disso, se isso está na moda ou não está, se isso os meus amiguinhos vão achar bonito ou vão deixar de achar bonito, se isso enfim, essas coisas idiotas, essas coisas fúteis, né, que infelizmente, especialmente para as gerações mais novas, acabam fazendo tanta diferença e que estão produzindo aí pessoas com uma visão de mundo completamente equivocada, uma visão de mundo completamente focada em valores pífios, valores que não conduzem ninguém a lugar nenhum, né? Então fica aí o nosso recado. Então, se você disser assim, se você disser a mim, você se considera rico? Eu diria assim, eu me considero rico, né? Eu não preciso
das coisas que a maioria das pessoas precisa para sentirem-se ricas. Eu tenho outras coisas que me fazem me sentir rico, eu tenho outras riquezas que não são essas riquezas exteriores. Ok? Obrigado pela sua atenção. Deixa aí o seu like, deixa o seu curtir, compartilha esse vídeo se você gostou, inscreva-se no nosso canal e até o nosso próximo vídeo. Tchau!